Mas uma alimentação precisa, antes de mais nada, ser equilibrada e balanceada. E é por isso que eu tenho aqui o nutrólogo Alexander Gomes de Azevedo. Ele é diretor da Academia Latino-Americana de Nutrologia, autor de diversos livros como As 11 Dietas Mais Famosas do Mundo, A Dieta Anti-Inflamatória, o Desvendando a Dieta Bioortomolecular e Pais Inteligentes, Filhos Saudáveis. E para as mães inteligentes, principalmente as gestantes, um monte de dicas para uma alimentação equilibrada. Alexander, muito obrigada por estar aqui comigo. Prazer. Prazer é nosso em te receber. Você tem aqui coisas gostosas, cheirosas. Esse atum, essa sardinha tá dando um cheirinho gostoso aqui nesse estúdio hoje. Mas a gente precisa aprender um pouquinho sobre alimentação, né? O foco hoje é para as gestantes. Gestantes. Essa alimentação, ela é saudável. Porque a gestante, ela está num período muito importante da vida dela e da vida do filho dela. Muitas vezes, o que as mães não sabem, o que as gestantes não sabem, é que da sua alimentação vai depender o futuro do seu filho. Ou seja, mães que têm uma alimentação mais saudável e até suplementada com alguns nutrientes, têm chances menores de ter pré-eclâmpsia e os seus filhos nascem mais inteligentes. Então isso é que nós verdade. Podemos... Então, assim, a gente pode fazer com que esse bebê já nasça mais preparado para a vida se a gente faz uma alimentação boa. Bem mais preparado. Agora, o que é que então a gente precisa colocar? Você falou de alguns suplementos, alguns alimentos. Quais são esses principais? Os alimentos. 3 porções de frutas, pelo menos, diariamente. Tem alguma fruta iogurte, especificamente assim mais rica ou mais importante para a saúde tanto da mãe quanto do bebê? Maçã, melão, melancia, pera. Você tem que fazer esse mix, né? Comer variado. Tá. Verduras, legumes, que tem muitas vitaminas, minerais também. Arroz integral, de preferência. Os alimentos que têm mais fibras, que consegue melhorar esse trânsito intestinal, que é um pouco prejudicado nessa fase. E comer mais peixes também, que são ricos em ômega 3, que tem ótimas proteínas. E é importante também suplementar com ômega 3? Olha, não só o ômega 3. O ômega 3 sozinho, ele não age tão bem. Então, você tem que ter ômega 3, cálcio, magnésio, selênio. E a grávida pode fazer a suplementação com cálcio, magnésio e selênio? Isso, mas sempre orientada, com claro. Orientação médica, tá. E uma coisa importantíssima, antes de engravidar, deve-se tomar o ácido fólico, que é uma vitamina importantíssima para evitar deformação do tubo neural da criança. Então, isso já é prática, já é utilizado, né? Agora, não só antes de engravidar, né? Eu me lembro de ter tomado também na fase do pré-natal, na fase inicial, o ácido fólico. Também é importantíssima. Por quê? Porque ele justamente protege o cérebro da criança. Então, tem ácido fólico, o ferro também, porque muitas mães que não comem tão bem, dados do nosso IBGE, mostrou que 90% da população brasileira tem deficiência de nutrientes na sua alimentação. Isso é uma coisa muito séria, como cálcio, selênio, magnésio, zinco, o próprio ômega 3, que é um óleo essencial que poucas pessoas consomem também. Isso é uma coisa muito importante para a saúde não só da mãe, mas do bebê. No último trimestre de gestação é onde o cérebro da criança cresce. Então ela precisa muito de ômega 3, de vitaminas, minerais, de todos esses nutrientes. Por quê? Porque o feto pega dela. E a gente pode, de repente, com isso, determinar até o grau de inteligência do filho? Consegue. Um estudo finlandês maravilhoso mostrou isso aí. As mães suplementadas, né, com certos nutrientes, eles fizeram um teste pós-nascimento. Então, aos 9 meses, teve já uma certa diferença das crianças, das mães suplementadas, mas não foi tão grande. Mas aos 4 anos de idade, o teste de inteligência dessas crianças, das mães que foram suplementadas, foi muito superior às que não foram. Com as vitaminas, com os minerais e com os ácidos graxos. Isso. Olha que incrível. Uma coisa fantástica. Agora, o que é que a gente deve evitar, por exemplo, ou que a gestante deve evitar, que não deve comer de jeito nenhum? Comer em excesso, por exemplo, né? Porque as pessoas falam, a grávida come por 2. Isso é um mito, né?
você tem que aumentar somente 300 calorias. 300 calorias só. 300 calorias, para o pessoal ter mais ou menos uma ideia, é o quê? Um copo de leite com um pedaço de pão. É só isso a mais, não é para comer por 2 mesmo, viu? E uma coisa importante, não deve engordar muito. O ideal, em torno de 8, 12 quilos, que está ótimo. Agora me fala uma coisa, eu já ouvi dizer que a gestante ela tem o desejo, eu quero comer ovo, porque na verdade o corpo está pedindo esse nutriente. Exatamente. É fato isso? É fato, é fato. Isso é uma coisa, o corpo ele é fantástico, né? Então, quando falta alguma coisa, ele vai lá e pede, dá esse desejo para você. Então, tem desejos que são realmente... tem os desejos que são diferentes demais, né? Mas aí tem coisa que não é saudável que eu acho que você tem que fazer, como eu falei no começo do programa, né? Comandar e controlar o seu cérebro e falar assim, não, eu não preciso disso. Exato. Porque tem coisa que não faz bem. Não dá, por exemplo, café. Tomar café em excesso pode até... fazer com que o parto seja acelerado. Então, café, duas xícaras já está ótimo. Mas tem gente que toma café o dia inteiro, cigarro, né? também. Esse aí é um grande mal e a gente já sabe que os filhos nascem com baixo peso, que nascem deficientes, né? E com propensão a serem asmáticos, a terem alguma doença séria. Ou seja, isso já vem da própria mãe. Porque o cigarro, ele intoxica, leva muitos metais tóxicos para a criança. E a criança nasce já com esse depósito nela que não tem como eliminar. Então, outra coisa também importante, refrigerante. Tem que cortar refrigerante. Da vida. Mas nessa fase principalmente. Porque nós temos deficiência já crônica em cálcio, por exemplo. O cálcio é um grande protetor da gestação. Então, imagina que as colas da vida, né, refrigerantes gaseificados, eles faz com que o cálcio não seja absorvido pelo corpo. Atrapalha a absorção do cálcio. Atrapalha a absorção do cálcio. Bom, então não é só para gestante, não, porque as mulheres, principalmente depois aí dos 45, quando começa já a entrar na fase da menopausa, e aí tem já o problema da possível osteoporose, isso, devem mesmo evitar, né? Muito, deve... vamos dizer não ao refrigerante juntos. Bom, se você tiver alguma dúvida sobre alimentação para gestantes ou até se você não for gestante, mas precisar saber alguma coisa importante sobre alimentação, a gente está aqui para te ajudar. A Rede Vida tem uma preocupação muito grande com a sua saúde e você vai enviar o seu e-mail para o vidamelhor@redevida.com.br ou ligar para 2202-8432. Tem gente que não consegue ter a resposta atendida. Eu vou pedir desculpas, são muitas perguntas que chegam. Depois a gente vai pedir para o Alexander responder algumas perguntas e colocar no nosso site, mas todas as perguntas são enviadas para ele, tá bom? Então participe, vidamelhor@redevida.com.br ou 2202-8432. A gente continua já no próximo bloco. Vamos falar mais sobre alimentação e tirar um pouco dessas dúvidas todas, tá bom? Tá ótimo. Aqui a gente passeia pelos alimentos saudáveis, gostosos, que a gente já falou sobre eles, com Alexander Gomes de Azevedo, que é nutrólogo, e vai responder a pergunta da Amanda Garcia, do Paraná. Existe algum alimento que ela pode comer para evitar os enjoos durante a gravidez? Os alimentos mais naturais, né, que não tem um cheiro tão forte como os alimentos industrializados, preparados, com frituras, por exemplo. Então, os alimentos como frutas, verduras, eles são alimentos que têm uma chance menor de dar enjoos. Enjoos mais fortes, aí tem que realmente ir ao médico que ele vai prescrever uma coisa específica para isso. Porque tem gente que tem enjoos, que enjoa com tudo, né? E manter o estômago mais cheio, comer a cada 3 horas, pode dar uma aliviada nesse sintoma de enjoo? Alivia, sim. A frequência é muito importante para toda a gestação. Ok. Bom, a Márcia Oliveira de São Paulo pergunta se pode mesmo tomar suplementos durante a gravidez. É uma coisa importante e que deve ser prescrita pelo médico. Prescrita pelo médico. Não é sair tomando por aí suplemento, não. Tá. Porque gestação é especial, é específico. A Silene da Silva, de São Paulo, gostaria de saber quais são os alimentos que devo comer durante a gravidez para prevenir diabetes gestacional. Os alimentos que nós mostramos, inclusive, né? Essa questão dos integrais,
das frutas, da verdura, iogurte. Mas a gente pode prevenir a queijos. diabetes gestacional através da alimentação? Pode, pode. Pode. Inclusive, uma das questões é o peso, né? Quanto mais peso, mais chance dessa questão da diabetes gestacional. Alimentos ricos em açúcar, por exemplo, você tem mais chance de ter uma diabetes. Então, pãozinho francês, bolachinhas, ou essas doces, bolos. Então, isso aí você tem que... Pode até comer, mas com uma certa restrição. Come pouquinho. Moderação, né? E preferência nos alimentos integrais. Exato. Ok. Elma Rosa, de Minas Gerais. Tenho uma vida muito corrida no meu trabalho e às vezes não tenho tempo de ter uma alimentação muito saudável e acabo comendo lanchinhos com peito de peru, presunto. Acredito estar fazendo melhor porque uso sempre o pão integral, mas isso pode prejudicar minha gravidez? Não, você tem que, pelo menos, né, as principais refeições você tem que comer bem, comer mais frutas, mais verduras. Então, os lanchinhos mas, pelo aí... visto, ela almoça lanchinho. Então ela diz que tem uma vida melhorar. corrida e que no trabalho ela leva os lanchinhos. Tem que melhorar isso aí. Nos lanchinhos, coloca sempre uma fruta, capricha nas verduras pode fazer um também. sanduichinho, colocar uma cenourinha ralada, um alface, um tomate, né? Um atum, uma sardinha. Então, Dá pra dar uma você pode fazer incrementada. coisas... São várias opções que a pessoa tem, né? Ou seja, você pode adaptar essa dieta ao teu estilo de vida, Os sem nenhum embutidos problema. em excesso podem ser prejudiciais, mesmo que a gente tenha aquele conceito de que são saudáveis, como o peito de peru light, um blanquê de peru. Pelo excesso de sal. O excesso de sal que todos esses alimentos embutidos têm, né? Eles são ricos em sal. Isso é uma coisa que pode prejudicar, inclusive aumentando a pressão arterial da gestante, podendo levar até a pré-eclâmpsia, que é uma situação grave. Ok. A Marta Lima, da Bahia, ela diz que não tem tempo de cozinhar e desde que casou, ela adota o hábito da comida congelada. Agora, ela está gestante há 5 meses e gostaria de saber se isso pode ser um risco para o bebê. Não, né? Depende do congelamento também. Mas se nessa comida ela coloca vegetais para acompanhar, eu acho que aí está tranquilo. Ok. A Suelen Pio, de Manaus, ela pergunta se é verdade que a grávida tem que comer por 2, que por mais que ela já tenha lido, a mãe insiste e sempre força para que ela coma mais e mais. Não, é como nós falamos, né? São só 300 calorias. Por exemplo, um copo de suco, né, frutas natural, um pão com queijo. Isso aí já dá 300 calorias. Esse aí é o que tem que aumentar mais de uma alimentação normal, em termos de calorias. Se ela comer muito, ela vai engordar e pode prejudicar não só a ela, mas também o seu bebê. Ok. Daniela Fujivara, de Minas Gerais, ela diz que sabe que não é necessário comer por 2, que já leu em vários livros, já viu em entrevistas na TV, mas que ela sente muita fome e acredita estar comendo por 2. Por que acontece isso? Geralmente por uma deficiência de vitaminas e minerais. Como você falou, às vezes por essa deficiência o corpo pede mais. Então e isso pode acontece acontecer mesmo com quem não está grávida? Sim, também. Isso é muito comum. Eu às vezes ando com uma fome, será que eu estou comendo coisa errada, é isso? Geralmente dá quando passa mais de 3 horas sem se alimentar. Por isso que essa frequência a cada 3 horas, fracionar essas refeições é muito importante para a saúde. Então, tem fome, né? Em vez de comer um chocolate, come uma fruta. Então, tem que ver a questão dos alimentos também. Né? Um iogurte, uma gelatina. E tem algum alimento que ajude para que tanto a grávida quanto a pessoa que não está grávida tenha menos vontade de comer doce, chocolate ou não? Por exemplo, uma gelatina, né? É um alimento que ele pode ser mais docinho ali e pode até substituir. O chocolate pode comer até em torno de 20 gramas por dia do chocolate amargo, que ele tem mais de 70% de cacau.
Isso aí não tem problema Não nenhum, tem porque problema. faz até bem à saúde, que tem vários nutrientes. Ah, e tem uma pergunta aqui que tem bem a ver com esse assunto. Marcela Pereira, do Amazonas. Sou chocolatra e gostaria de saber se posso comer chocolate à vontade durante a minha gestação. À vontade não, porque o chocolate é muito calórico, né? Mas é muito bom, calórico, né, é muito Marcela? Eu gostoso. adoro chocolate também. E o chocolate, vale aí a dica, né? É. Chocolate amargo. Esse eu não gosto. Mas é o mais saudável. O chocolate ao leite... Aquele bem ao leite que desmancha na boca. É uma delícia, né? Mas é muito calórico e ele pode fazer mal realmente e pode, inclusive, estimular um diabetes gestacional. Então vamos evitar, né? A gente brinca, mas a saúde tem que estar sempre em primeiro lugar, tá? Daniela Garcia, de São Paulo, diz: adoro comer carne mal passada. Posso continuar comendo durante a minha gestação? De preferência, não. Principalmente porco, né? Porque isso aí tem um sério problema aí, dessa questão da carne de porco crua ou mal passada. E da de boi? A de boi também. Então é sempre aquela carne ali ao ponto, para bem passada. Por exemplo, grávida pode comer comida árabe, aquele quibe cru? De preferência, não. De preferência não. Porque E o sushi do japonês, que é o peixe cru? Também não. Você sabia que tem alguns parasitas no peixe, né, no salmão. Então pode prejudicar também a gestante. Então, é sempre bom evitar essas comidas cruas. Perfeito. Tem mais várias perguntas aqui. Infelizmente, o nosso tempo já acabou. Eu agradeço muito a sua presença. E a gente depois vai te passar todas as perguntas, tá bom? Tá ótimo. Bom, o site é www.paisinteligentes.com.br. E aproveite também para ler os livros do Alexander Gomes de Azevedo, né? Pais Inteligentes, Filhos Saudáveis. Tem as 11 dietas mais famosas do mundo, dieta anti-inflamatória. Tem muita coisa boa, muita publicação interessante que o Alexander Gomes de Azevedo escreveu com carinho pra gente. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado, Pelo seu tempo prazer. aqui conosco. Prazer é nosso.